Livro de Jó, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez de meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos a Tua palavra e abrimos com expectativa de que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós sabemos que nenhum de nós merece ouvir a Tua voz. E se o Senhor nos tratasse conforme os nossos pecados, o Senhor jamais iria querer falar conosco de novo. Porque quantas vezes ouvimos a Tua voz e negligenciamos, desobedecemos, mas temos visto que a Tua graça e a Tua misericórdia não têm fim. O Teu amor é infinito e o Senhor não desiste de nós. Por isso nós estamos aqui e queremos, Deus, que o Teu Espírito faça a obra em nós. Muda, Deus, nosso interior, muda nosso coração, muda nossa mente, muda nosso caráter, muda nossa disposição, muda nossas estruturas. Deus, renova a nossa vida, renova a nossa igreja, renova a nossa família. Sê conosco nessa noite, Deus, ministrando ao nosso coração e abençoando-nos com a Tua palavra. Repreenda toda ação contrária nesse momento, toda investida do inimigo e prepara cada um de nós para receber essa mensagem que o Senhor preparou para nos entregar. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Não tenhas medo. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Este livro conta a história de Jó. É considerado o livro mais antigo da Bíblia. Jó viveu numa cidade chamada Uz, onde atualmente é o Iraque. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O livro começa assim: ele
Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos empregados. Esse homem era o maior de todos os homens do Oriente naquela época. Só que de uma hora para outra, a vida desse homem virou de cabeça para baixo, porque rapidamente as 3 piores coisas que podem acontecer com o ser humano aconteceu com aquele homem chamado Jó. Deus permitiu que Satanás interferisse na vida desse homem e resultou na perda instantânea de seus bens, de seus filhos e de sua saúde. Ele adorou a Deus e disse: Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo está em Jó, no capítulo 1, versículo 20 a 21. Só que Jó era um homem, como nós. Ele era um ser humano. Então, aqui no capítulo 3, ele começa a questionar a sua sorte. Ele começa a se perguntar, mas por que eu nasci? Por que eu existo? Por que Deus permitiu que eu vivesse para sofrer dessa forma como eu estou sofrendo? Jó, então, ele não blasfema contra Deus, ele começa a reclamar da sua própria sorte. E ele diz: eu seria mais feliz se eu tivesse sido um aborto, se eu nunca tivesse visto a luz do dia. E aqui no capítulo 3, versículo 25, ele declara com todas as letras: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó declara aqui para nós que ele tinha medo. Um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele disse: eu tenho medo. As coisas que eu temia me aconteceram. E as coisas que eu receava me sucederam. O texto não diz para nós do que propriamente Jó tem medo. Não pode ter sido uma outra coisa a não ser a tragédia que se abateu sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que é, de fato, as coisas que nos dão medo hoje. As coisas que nos trazem ansiedade hoje. As coisas que nos fazem perder o sono hoje. Bens, família e saúde. Do que Jó tinha medo? Do que nós temos medo? Quando nós lemos a história de Jó até o final, até no capítulo 42, nós chegamos ao final da história com a seguinte conclusão: Jó não precisava ter medo. Porque mesmo em meio àquela tragédia toda, Deus cuidou dele. E é assim com cada um de nós, irmãos. Nós enfrentamos tragédias todo dia. Todo mundo aqui tem uma história de vitórias e derrotas, de ganhos e perdas, de alegrias e tristezas. Mas se todos nós pudéssemos ver o final da história, nós diríamos a mesma coisa: eu não precisava ter medo, porque nesse exato momento em que a tragédia está acontecendo comigo ou com você, Deus está trabalhando o tempo todo para me dar vitória, como estava trabalhando na vida de Jó. A primeira coisa que eu quero falar com a igreja: não tenhas medo de perder teus bens. Quais são seus bens? Seu emprego, sua casa, seu carro, suas roupas, seu dinheiro, seu crédito, sua fazenda, seu barco, sua casa no Perequê, os bens materiais que você conseguiu com seu trabalho adquirir, ou você recebeu de herança. Não tenha medo de perder isso. Talvez o medo de Jó fosse ficar pobre. E ele diz: o que eu temo me sobreveio. Será que o medo de Jó era ficar pobre? Muitas pessoas têm medo de ficar pobre.
Porque será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Será que eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos? Será que eu vou conseguir pagar o plano de saúde? Será que eu vou conseguir aposentar quando eu estiver velhinho? Não sei se meus filhos vão cuidar de mim. O que é que vai ser de mim? Eu tenho medo. O IPTU chegue num valor que eu não consiga mais pagar e eu vou perder minha casa vai a leilão. Não tenhas medo. Não tenhas medo porque a Bíblia diz que as riquezas vêm de Deus. Olha o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Davi diz assim: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, a riqueza vem de quem? A riqueza vem de Deus. A riqueza não vem da minha inteligência, não vem da minha força, não vem da minha sorte, não vem do meu sobrenome. A riqueza vem de Deus. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 2, está escrito assim: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro fez o Senhor. Você é rico, foi Deus que te fez rico. Você é pobre igual eu, foi Deus que te fez pobre. E Deus cuida dos dois. Não tenha medo de ficar pobre. Porque eu não sei se você sabe, Deus ama os pobres também. Lá em Deuteronômio está escrito, e Jesus repetiu no Evangelho: os pobres sempre os tereis convosco. E uma das maiores referências de fé na Bíblia foi uma viúva pobre, que entregou a Deus todo o seu sustento. Está escrito na nossa Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Está assim na sua Bíblia? Mateus, no capítulo 6, a partir do 25, ele diz: não andeis ansiosos pelas coisas, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Observai as aves do céu, observai os lírios do campo. Quem é que sustenta? Vocês já viram o tico-tico na fila da agência de emprego? Vocês já viram a calopsita na fila do NPS para marcar uma consulta? Deus cuida, e Jesus diz: vocês não valem muito mais do que as aves? Seus crentes bully, de pouca fé. Não andeis ansiosos, não tenham medo. O que nos sustenta não é a empresa que a gente trabalha. O que nos sustenta não é o INSS. A nossa suficiência vem de Deus. Então eu não preciso ter medo. Se eu não tiver mais um carro, Deus vai suprir minha necessidade. Se eu não tiver mais uma casa própria, Deus vai suprir minha necessidade. Se eu não tiver mais uma roupa de marca, Deus vai suprir minha necessidade. Porque tudo que nós precisamos nessa vida é de Deus. As coisas são acrescentadas. E Deus prometeu que vai acrescentar todas as coisas que nós precisamos, se buscarmos o seu reino em primeiro lugar. Os irmãos entendem isso? Em Mateus, capítulo 19, versículo 29, está escrito assim: todo aquele que deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor de mim, receberá muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Não tenhas medo, entregue-se a Deus e deixe as coisas que Ele acrescenta de acordo com a sua vontade e de acordo com as nossas necessidades. Se o medo de Jó era ficar pobre, se ele está falando dos bens, porque os caldeus vieram e levaram tudo que ele tinha, ficou pobre. Se o medo dele era ficar pobre, ele não precisava ter ficado com medo, porque quando a gente vai no final do livro, em Jó 42:12, diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava, e deu a ele o dobro de tudo que ele possuía.
Talvez Deus não precise e não queira fazer isso conosco. Vou tirar, depois vou dar o dobro. Se Deus nos der o pão de cada dia, está muito bom. E o pão de cada dia, Ele já prometeu que nos daria. Amém? Não tenha medo de perder seus bens. Não tenha medo de ficar pobre. Não tenha medo de ficar mais pobre. Porque o nosso sustento vem de Deus. Segundo, não tenhas medo de perder tua família. Muitas pessoas têm medo. Talvez esse tenha sido o medo de Jó. Talvez ele amasse tanto a sua família, tanto a sua esposa, tanto seus filhos, que ele não conseguia imaginar que um dia ele fosse viver sem aquelas pessoas. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quem dá a família para nós também é Deus. O que diz no Salmo 68, versículo 6? Deus faz com que o solitário viva em família. Então, quem é que nos fez viver em família? Deus. Quem é que fez eu me casar com Laura Alice e ficarmos 25 anos juntos já? E temos 2 filhos maravilhosos. É Deus. Ele faz o solitário viver em família. Então, a minha família é presente de Deus. E se foi Deus que me deu, eu não tenho que ficar preocupado com a minha família. Eu vou perder, vou ficar viúvo, meus filhos vão morrer, meus filhos vão embora, meus filhos vão ser isso, meus filhos vão ser aquilo. Foi Deus que me deu a família, então a minha família está nas mãos dele. Provérbio 19:14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Quem é que dá a esposa para nós, quando nós somos crentes e colocamos nossa vida nas mãos de Deus? O Senhor. Então quem é que vai zelar pelo nosso casamento? O Senhor. Ô varão, não adianta você ficar com ciúme da sua mulher, não ficar vigiando a sua mulher, olhando mensagem no celular. Foi Deus que te deu a tua mulher? Ao invés de fazer isso, sabe o que você faz? Ora para a tua mulher, cara. Abençoa a sua mulher, libera a sua mulher, deixa a sua mulher ser feliz, deixa a sua mulher se realizar na vida dela, no ministério, com a família dela. Deixa a mulher gastar um dinheirinho no shopping. Para com essa ciumeira, ficar vigiando. A esposa é a herança do Senhor, então descansa. Se Deus te deu uma companheira ou um companheiro, fica tranquilo, é Ele mesmo que vai vigiar. Tem gente que é crente e vai ter uma ciumeira doida. Tem ciúme até na igreja, não gosta que a gente vai abraçar a esposa não gosta que vai abraçar o irmão. E fica aquela vigilância, liga 50 vezes por dia, e quer ligar em vídeo chamada para poder ver onde o camarada está ali mesmo. Burro amarrado também pasta. Ninguém consegue vigiar ninguém 24 horas por dia, não, gente. Se nós temos consciência que foi Deus que nos deu a companheira e o companheiro, nós temos que colocar nas mãos dele. Olha o que está escrito também no Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, quem é que dá filho para a gente? Deus. Quem é que dá casamento? Deus. Quem é que faz a gente viver em família? Deus. Então, eu vou ter medo de perder minha família? Se a minha família foi Deus que me deu? Medo não. O que eu preciso fazer? Como marido, eu tenho que amar minha esposa e me entregar por ela, com todas as forças. Como esposa, tem que amar o marido, ser submisso a ele, respeitá-lo. Como filho, eu tenho que honrar e obedecer meus pais. Como pais, eu tenho que disciplinar meus filhos e tenho que admoestá-los na palavra. Depois disso, é Deus. Porque nós nunca seremos o marido que a nossa esposa sempre sonhou. E nem temos que ser. Nós temos que ser o marido que Deus quer que a gente seja. A esposa tem que ser a esposa que Deus quer que ela seja. Nós temos que ser os pais que Deus quer que nós sejamos. Não os pais dos sonhos dos nossos filhos. Nós temos que fazer o nosso papel como está escrito na Bíblia. Lá em Efésios 5, 25 até Efésios 6, 4. Papel do marido, papel da esposa, papel dos pais, papel dos filhos. Feito isso, descansa no Senhor.
Porque a família é dele, é a ideia dele, é a construção dele, é a herança dele. Então eu não tenho que ficar com medo. Jó teve medo, talvez, de perder sua família. Mas quando a gente vê o final da história, com todos os problemas que ele teve com a esposa, eles superaram. A esposa, um dia, depois que o negócio estava feio, que Jó tinha perdido os bens já, que os filhos tinham morrido, e ele estava doente, a mulher fala para ele assim, ô cara, por que você não amaldiçoa Deus e morre de uma vez? Olha o que a mulher falou para o marido, hein? Por que a mulher de Jó falou isso para ele? Porque ela estava lá. Porque a maioria das mulheres já tinha rapado fora há muito tempo. O cara ficou pobre, está doente. Pouquíssimas mulheres ficariam ali do lado dele naquela situação. Porque ele mesmo diz, o meu hálito se tornou insuportável à minha mulher. A situação de Jó era tão terrível que quando os amigos vieram visitá-lo, eles ficaram 7 dias sem abrir a boca. Eles não tinham palavra para dizer. Eles ficaram 7 dias olhando para Jó, aquele punhadinho de pereba, coberto com saco, com cinza e raspando a pereba com caco. E eles não sabiam o que dizer. Era o homem mais rico da cidade e agora estava aquilo ali. 7 dias sem falar nada. E a mulher estava ali do lado dele. E no final do livro você vai ver lá que Deus deu outros filhos para Jó com aquela mesma mulher. Ou seja, ele perdoou a mulher. Quando ele sarou, o que ele podia fazer? Ah, você queria que eu morresse, né? Rua. O que eu mais precisei de você, você queria que eu morresse. Pensa que eu esqueci? Você queria que eu morresse. Jó superou aquilo tudo e arrumou mais 7 filhos e 3 filhos com aquela mesma mulher. Casamento não é fácil, não. Casamento, do começo, então, é osso, o ajuste. Mas a parte boa é infinitamente maior. Me casaria 10 vezes com essa mesma mulher. Já foi loura, já teve cabelo preto, já teve cabelo ruivo, né? Aliás, eu já me casei mais de 10 vezes com ela, porque já não é a mesma mulher que eu casei, né? Eu casei, ela tinha 21 anos de idade, eu tinha 23. Então eu já fui casado com uma mulher de 20, já fui casado com uma mulher de 30, agora estou casado com uma mulher de 40 e pouco. Daqui a pouco vou ser casado com uma mulher de 50. Não é a mesma mulher. A gente vai aprendendo a viver. Quando eu casei tinha bem menos barriga, bem menos. Então aí, alguns de nós não roncavam. Nós temos que aprender a superar essas dificuldades em família. Família é presente de Deus, foi Deus que me deu essa mulher, vou ficar com ela até o final. Ah, mas um dia ela falou que queria que eu morresse. Ah, falou na hora da raiva, falou na hora do desespero. Vou perdoar, vou voltar, vamos continuar a vida, vamos tocar a nossa família. Todo mundo que é casado aqui já magoou a esposa e já foi magoado pela esposa. Duvido que tem alguém que não. Somos seres humanos. Na hora da raiva, na hora do desespero, na hora da tristeza, na hora da decepção, a gente fala, quando vê já falou, quando vê já fez. Mas a virtude é você perdoar e pedir perdão. E os filhos? Os 10 filhos de Jó morreram. No mesmo dia. Nós que somos pastores, vamos em velório mais do que nós gostaríamos de ir, né? E você vê um velório de um filho, é muito triste. Porque não é natural o pai sepultar o filho. Todo mundo sabe disso. A natureza prepara o filho para sepultar o pai, mas não prepara o pai para sepultar o filho. Então, é muito difícil um pai sepultar um filho. Agora, você imagina um pai sepultar 10 filhos no mesmo dia. 10 caixõezinhos ali, ó. E os pais sepultarem os filhos. Eu sempre reclamava desse texto aqui. Eu falei, Deus, o que os filhos de Jó tinham a ver com aquela disputa lá de Deus e o diabo? E os meninos, as crianças pagaram o pato, eles não tinham nada a ver com a história. Era uma questão de Deus, o diabo e Jó. O que os filhos tinham que morrer? Aí depois a gente vai estudando a Bíblia, né? Tem coisa que a gente pensa, mas não tem coragem de perguntar para Deus, nem para ninguém. E a gente vai levando. E estudando esse texto, eu descobri que os filhos de Jó não eram flor que se cheire, não. Infelizmente. Jó capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Depois no verso 4, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez,
e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eles faziam festa, e era aquela festa, e tudo indica que não era culto, não era vigília. Porque quando acabava a festa, lá ia Jó acordar de madrugada para oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos. Porque eles diziam: esses meninos nessas festas, provavelmente eles estão fazendo coisa que não agrada a Deus. Irmãos, nossos filhos, eles vão ter que tomar as decisões deles. Claro que todos nós queremos nossos filhos junto conosco. Mas nossos filhos, eles têm escolha. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, está escrito que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se nossos filhos pecarem, eles vão arcar com as consequências. Em Ezequiel capítulo 18 diz que o pai não leva o pecado do filho e o filho não leva o pecado do pai. O máximo que nós podemos fazer é amenizar a desgraça na vida dos nossos filhos, orando por eles, santificando a vida deles, aconselhando, e a gente paga a escola, a gente faz o que pode, paga tratamento, faz das tripas coração para que nossos filhos não sofram. Mas se nossos filhos insistirem em viver desregradamente diante de Deus, eles vão arcar com as consequências. E eu falo para os irmãos, sem medo de pecar, se meus filhos colherem desgraça na vida deles, pelas escolhas deles, eu não vou ter um pingo de remorso. Porque eu sei o que eu já fiz e faço pelos meus filhos. Eu sei o que eles sabem e o que eles não sabem. Se algum dia eles estiverem no lugar errado, na hora errada, e acontecer com eles, talvez o que aconteceu com os filhos de Jó, quando estava numa dessas festas fazendo sabe-se lá o quê, eu não vou ter um pingo de remorso. Vou chorar muito, vou sofrer muito, mas eu me culpar, porque eu ensinei a eles o caminho reto. Se você ensina seu filho, se você ama seu filho, se você disciplina seu filho, se você prega para o seu filho, e mesmo assim ele é obstinado, mas dia menos dia, eles vão acabar colhendo a consequência pelos seus erros. Tem um monte de filho de crente ali na casa de custódia. Tem um monte de filho de crente internado em clínica de recuperação. Tem um monte de filho de crente vendendo droga. Tem um monte de filho de crente com AIDS. Tem um monte de filho de crente, mãe solteira e pai solteiro. Não foi por falta do pai ensinar, não. Não foi falta do pai acordar de madrugada, não. Não foi falta do pai santificar o filho, nem orar pelo filho. Escolhas. Tomara que todos possam cair em si e voltar como o filho pródigo fez. Eu creio e espero que seja assim com todos os nossos filhos que nesse momento estão desviados. Nós não vamos desistir nunca, mas os nossos filhos têm escolhas e eles serão responsabilizados. Você jovem, fica achando que Deus vai quebrar seu galho por causa do papai e da mamãe que ora por você. Um dia a casa cai. E caiu em cima dos filhos de Jó. Jó seguiu com a sua vida. E no final Deus deu outros filhos para ele. E a Bíblia diz para nós que se você deixar casa, pai, irmãos, filhos por ele, ele vai te dar 100 vezes mais. E isso de fato acontece. Porque na igreja nós temos 100 mães, 100 pais, 100 filhos, 100 irmãos. A pessoa vem de outra cidade para ouvir seus conselhos, mas seus filhos não escutam o que você fala. Não é assim? Jesus disse, o profeta não tem honra, senão na sua própria casa. Só que um dia a casa cai. E você, jovem, precisa saber disso. Que Deus vai te responsabilizar se você continuar vivendo desse jeito, sem seguir os caminhos que teu pai te ensinou. No final, deu tudo certo. Jó restaurou seu casamento, continuou com a sua esposa, até ditosa velhice. Deus deu a ele outros filhos e a história de Jó terminou bem. A história do crente fiel terminou bem. A história daqueles primeiros filhos não terminou bem.
porque o pai não leva o pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Não tenhas medo de perder tua família. Faz o melhor que você tem para fazer. Depois põe na mão de Deus. Porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Em terceiro e último lugar, não tenhas medo de perder tua saúde. Pode ser que o medo de Jó fosse ficar doente. Eu conheço gente que não vai nem ao médico com medo de descobrir que está doente. Não tenhas medo. Por que nós não precisamos ter medo? As Escrituras mostram o Senhor curando todo tipo de enfermidade. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz que Jesus andava pelas cidades curando toda sorte de enfermidade. Só para citar algumas: cegueira, surdez, paralisia, aleijão, lepra, febre, hemorragia, coluna. O nosso Deus tem poder para curar toda sorte de enfermidade. Então significa o seguinte: eu estou doente? Estou. Peguei o laudo? Peguei. Está ali no exame? Está. Deus pode curar. O meu Deus tem poder para curar. A minha vida está nas mãos de Deus, certo? Certo. Então o meu Deus tem poder para curar, ponto. Se Ele quiser curar hoje, Ele cura hoje. Se Ele quiser curar amanhã, Ele cura amanhã. Se Ele quiser curar o mês que vem, Ele cura o mês que vem. Se Ele quiser curar o ano que vem, Ele vai curar o ano que vem. A doença está ali, mas tem alguém comigo que é mais poderoso que a doença. Eu não preciso ter medo da doença, porque eu sirvo a um Deus que é muito maior que a doença. E a hora que Ele quiser, basta uma palavra. Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. E uma palavra bastou. Então eu vou ter medo de quê? Na verdade, irmãos, nós não temos medo da doença. Nós temos medo de morrer. Porque a maioria de nós não tem fé suficiente para saber que vai chegar lá e vai encontrar com Jesus. A maioria de nós não tem certeza e segurança da salvação. E a gente sabe que a doença é o meio natural que nos leva para a sepultura. E a gente tem medo de doença porque a gente tem medo de morrer. Porque se o nosso Deus está no controle de todas as coisas, nós não precisaríamos ter medo de doença. Se Deus quiser curar, Ele cura na hora. E se Deus não quiser curar? O Salmo 41, versículo 3 diz o seguinte: o justo, na doença, Deus afofa a cama. O que significa Deus afofar a cama do doente? Ele vai estar ali, mas ele vai estar em paz, ele vai estar confortável, ele vai estar consolado. Deus ainda não curou, mas ele está resolvido ali, ele está tranquilo. Ontem fui visitar minha avózinha, 91 anos, nunca abriu a boca para reclamar. Vai fazer 1 ano em dezembro que ela está na cama. Quebrou o fêmur e agora, mês passado, teve um AVC. Paralisou o lado esquerdo, agora que está voltando. Está falando todo enrolado. Aí você fala um negócio engraçado, ela ri. E você canta hino, ela canta. E você ora, ela ora. Ela não sabe o que é murmuração. A boca fala do que está cheio o coração. Aquela mulher não sabe o que é reclamar da vida. Então aquela mulher só sabe orar, cantar, agradecer. Está feliz. Sabe por quê? Porque Deus afofou a cama dela. Ela está ali, eu garanto que ela está mais em paz do que muitos de nós estamos aí atribulados aí na correria do dia a dia. Esse é o Deus que nós servimos. Eu não preciso ter medo da doença, porque se Deus não me curar, Ele vai afofar a cama, irmãos. Vai ser assim. Você, que a gente vai em hospital, a gente vê lá gente desesperada, gente gritando. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, não vai ser assim com a gente. Nós vamos enfrentar o vale da sombra da morte, mas o Senhor vai estar conosco. E Ele vai atravessar com a gente e vai nos receber do outro lado. O apóstolo Paulo narra uma experiência interessante. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo diz, eu tenho um espinho na carne. A interpretação mais lógica para esse espinho na carne é que seja uma enfermidade. E há indícios bíblicos de que é uma enfermidade nos olhos. Talvez sequela da sua conversão. Quando ele caiu no caminho de Damasco, viu uma luz, caiu no chão, e a Bíblia diz que ele ficou cego 3 dias. Está lá em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim, olha, eu sei que vocês me amam tanto, que vocês seriam capazes de arrancar seus próprios olhos para me dar. Em Gálatas 6, 11, ele diz, vede com que grandes letras vos escrevi. Ele não conseguia nem escrever as próprias cartas. Lá em Romanos 16, 22, diz que ele tinha um amanuense chamado Tércio, que escrevia a carta para ele. E ele somente escrevia o finalzinho. E ele parecia que era um triunfo para ele, quando ele conseguia, né? Ele disse, eu de próprio punho escrevi, porque era uma dificuldade que ele tinha. Ele tinha um espinho na carne. Partindo do ponto que seja uma enfermidade, 3 vezes ele orou. Paulo era um camarada que ele orava pelo lencinho das pessoas e as pessoas eram curadas. A quantidade de gente que Paulo curou não está no gibi. Até morto ele ressuscitou, aquele camarada que caiu da janela porque dormiu no culto. Dormir no culto é problema. O cara dormiu, caiu da janela, quebrou o pescoço e morreu. E Paulo foi lá, orou e ressuscitou ele. Mas quando ele pede a cura a Deus 3 vezes, o que Deus fala para ele? A minha graça te basta. Não tenhas medo de ficar doente. Sabe por quê? A graça de Deus te basta. A graça de Jesus te basta. Paulo entendeu isso. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, o nome de Cristo será glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Irmãos, quando é que nós vamos entender isso? Deus não glorifica o nome dele só curando, não. Às vezes Deus glorifica o nome dele matando. Eu não adianta regalar esse olho e ficar olhando para mim, não. A morte de Estevão foi o estupim do ardor missionário. A morte de Cristo é o penhor da nossa salvação. Deus pode glorificar o nome dele nos deixando morrer. Quando Sansão morreu, está escrito lá em Juízes, foi mais os inimigos que Sansão venceu na sua morte do que na sua vida. Se Deus entender que a minha morte vai ter mais fruto para o reino dele, para a glória dele, do que a minha vida, você pode ter certeza. Ele vai me levar. Vai me levar e vou ficar muito melhor. E outra coisa, vai levantar outro muito melhor que eu para fazer o que eu estava fazendo. Porque o compromisso de Deus não é em me curar, o compromisso de Deus é com a sua própria glória. Não tenhas medo da doença. Sua vida está nas mãos de Deus. No final, queridos, Deus curou a enfermidade de Jó, quando ele estava orando pelos seus amigos. E quem já leu o livro de Jó, acredito que a maioria aqui já leu. Se você não leu o livro de Jó, você não leu nada. O livro de Jó é considerado o livro da sapiência. Jó fala da impressão digital. Em Jó está escrito que Deus marcou a mão de todos os homens para que sejam conhecidas as suas obras. O livro de Jó fala que Deus sustenta a terra flutuando do nada. Jó fala do movimento de translação do sol. Jó fala do processo da chuva que evapora do mar e depois cai. Jó é o livro mais antigo da Bíblia e Jó sabe tudo. E o livro de Jó, o tempo todo, são os amigos dele dizendo, cara, se você não merecesse, você não estava passando por isso. Confessa o seu pecado que Deus vai te abençoar. E Jó o tempo todo dizendo, não tenho pecado escondido, não tenho pecado escondido, não tenho pecado escondido. E no final, quando Jó ora pelos seus amigos, porque quando os amigos foram falar com Deus, Deus falou assim, não vou aceitar a oração de vocês, só se Jó orar por vocês. E Jó orou pelos seus amigos. E quando ele orava pelos amigos, Deus abençoou ele.
Olha a bênção da intercessão, irmãos. Quando você está orando para Deus abençoar outro, Deus vai e abençoa você. Enquanto a gente fica igual a sanguessuga, viu? Provérbios 30, a sanguessuga tem 2 filhas, né? Dá e dá. O crente fica sanguessuga. Dá. Eu falo, não aguento mais o cara pedir. Experimente interceder pelo seu irmão. Talvez a sua bênção vai chegar quando você estiver intercedendo pelo seu irmão. Deus restaurou a sorte de Jó. Olha o que está escrito no último versículo de Jó, para a gente encerrar. Jó 42, 17. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Em outras palavras, Jó já estava enjoado de viver. Então ele não precisava ter medo da doença, que a vida dele está nas mãos de Deus. E se Deus quiser nos abençoar com longevidade, Ele vai nos abençoar. Claro, irmão, nós temos que fazer nossa parte, tá? Nós estamos na terra tem que caminhar, tem que aliviar um pouco aí na gordura, no doce, controlar a pressão. Claro, não estou dizendo para você viver de qualquer maneira, que para Deus te dar longevidade, não. Eu um dia fiquei preocupado, que um dia no culto do asilo, tinha um médico aqui na igreja, né? Lá no culto do asilo, ele chegou para mim baixinho e falou assim: pastor, o senhor está vendo algum gordo aí no asilo? Eu falei, por quê? Ele falou, gordo não fica velho, não. Eu falei, não, vai ver que eles eram gordinhos e queimaram as gordurinhas, por isso estão aí agora. A gente tem que se cuidar. Irmãos, brincadeiras à parte, claro que Deus quer nos abençoar com longevidade. Nós temos também a nossa responsabilidade. Mas não tenha medo da enfermidade. A nossa vida está nas mãos de Deus. Concluindo, irmãos, 1 de João, capítulo 4, versículo 8 e 18, diz assim: Deus é amor. No amor não existe medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sua vida está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da sua vida. Não tenha medo. Mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, confie no Deus que você serve. Teus bens estão nas mãos dele. Tua família está nas mãos dele. A tua saúde e a tua vida estão nas mãos dele. Espere e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser.
verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor